É verdade. Glória a Deus, Senhor. Eu ia fazer uma oração ali, mas não fiz não. Pode vir fazer. Essa agora ficava lá. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja da paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Santo é o poder de Deus. Vamos estar orando a Deus pelos nossos irmãos que estão enfermos de casa, que não conseguiram vir. O pastor já falou. Ninguém sabe o que aconteceu. E sabemos que Deus vem preparar e tirar essa enfermidade, esse mal, para que essa pessoa, eles possam estar no próximo culto, adorando a Deus, fazendo a vontade do Senhor, né? E a bênção é grande, né? Em nome de Jesus. Deus vai preparar o nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então vamos estar orando por nossos irmãos, vamos estar apresentando na mão de Deus, né? Meu Deus e meu Pai, nós aqui estamos e oramos pela tua céu, para a irmã Maria, a irmã Tinha, tomando as tuas mãos, vai de encontro a eles agora, Senhor, Todo-Poderoso Deus. Faz um milagre ali, cura, Senhor, tira todo impedimento, todo mal. Não só eles, mas também a sua família. Se tiver alguém na família também passando dificuldade, Senhor, venha curar e fazer milagre. Pai, de poder, para graça, o vizinho, a família no geral, Pai. Nós repreendemos essa enfermidade. E daquelas porra abençoadas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai, Todo-Poderoso Deus, dá a cura para eles e um milagre na vida deles, Pai. A vida deles. Nós te pedimos agora e te agradecemos no nome do Filho, Pai, para todos sempre. Amém. Deus abençoe esse culto que vai iniciar agora. Toma nas tuas mãos e faz milagre. Nós te pedimos e te agradecemos desde já, Senhor, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, vamos ler a palavra de Deus no livro de Romanos. O pastor estava falando, era em Romano também, né? Pois é, eu também estava com a palavra em Romano também. Romanos 5, o primeiro em diante. Glória a Deus. Então vamos estar falando Romano. Paulo pregando aos romanos. E agora a nós, os brasileiros, em nome de Jesus, né? Nessa noite, que nós vamos ser abençoados através da palavra de Deus, do poder de Deus. A palavra de Deus é comida eternamente para sempre. Nunca vai faltar. Essa comida sempre é boa para nós. Nós sempre estamos necessitando. Porque uma coisa é certa: quantas pessoas que já partiram. E tem gente que acha que não vai morrer, todo mundo vai morrer, não tem jeito, né? Só um milagre. Só se Você vem buscar a igreja agora. isso, né? Só se for. Se não for. Então, mas importante que temos o dono da vida, que é Jesus. E é dele que nós estamos falando nessa noite, porque o dono da vida, ele provou que é o dono da vida. É verdade. Que ele ressuscitou várias pessoas, inclusive o Lázaro, ressuscitou mais ainda, o filho da viúva de Naim. Ele fez tanta coisa maravilhosa, mostrando que ele domina a morte, que ele domina tudo. Então, não ficar sossegado, ele domina tudo. E é maravilhoso, É né? verdade, ele é o dono. Então vamos ler essa palavra no livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 1 em diante, que fala assim: tendo sido, pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha que coisa. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo nós ainda era fraco, morreu ao seu tempo pelo ímpios, porque apenas alguém morre por um justo. Poderá-se que pelo um bom alguém usa morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores.
E logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus Glória a Cristo. Deus. Então, Vamos alcançar. o importante da obra que Deus fez, né? Aleluia. Porque sem Deus não tinha o Filho dele. Sem Deus não tinha o auxílio do Filho, porque Deus mostrou que Ele tem muito amor. Porque Deus agora, tendo o seu único Filho, Ele se compadece e tem amor por nós ainda, Glória a Deus. acreditando naqueles que iam se render aos seus pés. Como nós que aqui estamos, nós estamos aqui porque Ele nos alcançou e nós estamos aqui agradecendo pela graça que não merecemos, mas Ele estendeu a nós. Glória a E Deus. o interessante é nós agradecer isso, reconhecer isso, porque todo aquele que reconhecer que Ele não é uma pessoa qualquer, que Ele foi comprado pelo sangue de Jesus, essa pessoa só tem que reconhecer. Só tem que reconhecer, porque o mundo inteiro está vivendo uma ilusão e um engano, sabendo que todo mundo foi comprado. Jesus já comprou. Agora o diabo sabe disso. O que é que o diabo faz? O diabo diz: não, se ele descobrir a verdade, se descobrir que se ele for para o lado do mestre, ele é filho dele e que está só esperando isso acontecer, Oh, glória. eu vou perder esses caras, então eu vou enganar eles. Aí ele coloca barbaridade, coloca tantas coisas mal para as pessoas fazer, e as pessoas fazem isso, aí depois fica arrependido e chega ao ponto de dizer: não tem mais jeito para mim. Que é isso que o diabo quer que você pense, que não tem mais jeito. É verdade. Porque quando o homem pensa que não tem mais jeito, aí ele vai viver a vida desilusão ainda, vai fazer mais coisa ruim ainda, porque ele não acredita que para ele não tem mais jeito. Mas para o ser humano, pode ser qual for, pode ter sido o cara que cometeu o maior pecado do mundo. Se ele se arrepender hoje, o Senhor recebe ele e coloca ele na inclusão da salvação. Porque ele morreu por nós. Nós não sabia de nada, nós nem sabia o que era o negócio de salvação. Nenhum de nós estamos aqui sabia o que significava salvação. Nós fomos criados no catolicismo, que nós sabíamos de nada. Ninguém sabia, porque nunca foi ensinado para nós que existia um Jesus que fez os céus e a terra, que existia. Nós fomos muitas das vezes enganados com a narrativa errada de massa cultura, falando que as imagens que salvavam, que é o Padre Cícero, não sei quem, Emanuel, não sei quem. Então nós fomos enganados a vida inteira. Mas nós agora descobrimos, a partir da hora que nós entendemos a leitura da Bíblia Sagrada, entendemos que não é nada disso, que a salvação está escondida em Jesus. E cada um de nós tem que fazer por onde essa revelação chegar até os nossos corações. Então ela chegou até o meu coração, chegou ao coração de todos os irmãos que aqui estão, e creio que através da pregação, através de muitos que estão pregando no mundo e no Brasil, também vai chegar aos corações daqueles que estão cegos espiritualmente, que não sabem que a morte de Jesus Cristo foi para salvar todos. Ele disse que todos aqueles que levantar as mãos e até ele, se salvará. Então tem muita alma para se salvar, tem muita gente para ser abençoada, tem muita gente que Deus está com a mão estendida esperando ele pegar na mão dele e ele trazer. Então nós estamos aqui e entendemos isso. E é bom quando nós entendemos, porque nós, na nossa ignorância, nós fomos alcançados por Jesus Cristo. Mas agora não seremos mais ignorantes, porque agora nós entendemos o projeto de Deus para cada um de nós nessa noite, né? Por isso que ele diz: tendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na hora que nós põe a nossa fé em ação, que nós entende o projeto de Deus para nós,
nós começamos a usar a nossa fé da forma correta, da forma certa. Porque o Senhor disse que a fé sem as obras é morta. Quando ele fala isso, ele está falando, tem muita gente que tem fé. Ele diz que tem fé, tem muita fé, só que a obra que ele faz não corresponde com a fé dele. Porque a obra, ele diz que tem fé, mas ele faz a obra ao contrário da que Deus quer que seja feita. É verdade. Porque o único que consegue fazer a obra de acordo com a fé é eu e você que estamos aqui nessa noite, na casa de Deus. Porque ó, a mãe já louvou 2 hinos, outro louvou, outro pregou, outro fez alguma coisa nessa noite. Então, você está fazendo uso da sua fé à prova do Evangelho de Cristo. Porque não adianta eu dizer que tem fé, mas eu não vou na igreja. Está cheio de pessoas, eu tenho tanta fé, mas não pisa o pé da igreja. Vai tomar cachaça, usar o que o inimigo quer, usar tudo que o inimigo tem colocado nas mãos. Aí ele diz que tem fé. Essa fé não funciona. E o caso dele rejeitar Jesus é porque não tem fé nele. É, porque não tem fé. Não tem fé nele. Então, aqui está falando que nós estamos sendo justificados pela fé. Porque pela fé nós conseguimos enxergar Jesus, a pessoa bendita de Jesus. É a fé que fez nós entender que nós não somos uma pessoa qualquer, nós somos especiais. Nós somos uma pessoa diferenciada. Nós somos uma pessoa que foi comprada pelo preço caríssimo, pelo sangue do Cordeiro Imaculado, o Cordeiro puro, que é Jesus Cristo. Então esse sangue que nos comprou, e nós agora entendemos. Aí a nossa fé aumenta quando nós entendemos isso. Nós entendemos. Aí, pelo qual também temos entrada pela fé. Entrada pela fé. E a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, essa fé agora gerou em nós uma entrada do mundo espiritual e agora nos aguardamos uma glória especial da parte de Deus na vida de cada um daqui que estamos. Porque quando nós estamos com Deus, a glória dele desce no meio da igreja, desce no meio do povo, a presença dele, e nós sentimos, nós gloriamos o nome dele, porque não é feito por intermédio de ninguém dessa terra, porque ninguém dessa terra tem poder de fazer sinais e nem de resolver problema. Mas Jesus tem o poder de estar no meio de nós, realizando as maravilhas, realizando os milagres. E tem hora que a gente pensa que está tudo acabado, e ele diz, não acabou nada, está tudo firme, está tudo contente, está tudo normal, né? Porque com ele transforma. Então é isso que a gente está vendo nessa noite. Aí no 3, e não somente isto, mas também gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produz paciência, e a paciência produz experiência, paciência. Está vendo? Então logo agora descobrimos que as tribulações ela gera em nós uma expectativa de saber que essa tribulação que está vindo até eu e até você não é nada mais, porque nós escolhemos estar do lado de Cristo, escolhemos servir ao Senhor, e logo que nós escolhemos servir ao Senhor, nós somos atribulados por aqueles que é impostores, que é oposto à obra de Deus. Porque você às vezes está no trabalho, o cara não quer nem ficar perto de você, porque você é um cristão. Às vezes você está num lugar, as pessoas querem te excluir, sair perto de você, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso já começa a gerar tribulações contra nós, mas ao mesmo tempo cria uma esperança e uma expectativa que tudo isso que está acontecendo dentro de nós é que nós somos um povo diferenciado. Somos um povo zeloso, um povo especial. Então, essa tribulação que nos acomoda muitas das vezes, que nos atrapalha, não digo nem que nos atrapalha, mas que traz um alicerce, que traz uma experiência e uma convicção, porque também vai se confirmar que diz que a ave que dá fruto, ela é apredejada, né? É verdade. Porque todo mundo passa debaixo do pé de manga, se ele está sem uma vara para tirar a manga, ele vai jogar uma pedra para derrubar, para comer, ou seja, qual for a fruta, né? Ele vai começar a predejar. E da mesma forma, eu e você,
quando nós começamos a geminar na obra de Deus e operações de maravilha, e a pessoa se incomoda só de ver a forma de você andar. Porque com Cristo nós alcançamos a paz. Está vendo? Ó, tendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Então, quando nós temos paz com Deus, nós andamos despreocupados e tranquilos. Não andando nervoso, nem preocupado, porque a gente sabe o que nos aguarda. Isso gera uma preocupação na vida daqueles que estão atribulados, daqueles que estão com problema, aqueles que não querem Cristo, eles vivem atribulados. Então essa tribulação dele, ela respinga em nós. Respinga em nós por causa da inveja que eles têm de ver, muitas vezes, muitas coisas que as pessoas se afogam num pingo d'água e ficam perturbadas por poucas coisas. E nós enfrentamos guerra e luta e não se perturbamos, ficamos tranquilos, porque sabemos que tem um Deus que cuida de nós e que vai nos abençoar, né? No 5, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Então, nós agora estamos com o coração cheio de esperança. Esperança de quê? Em primeiro lugar, a nossa salvação no céu. E nós sabemos que nós estamos com a esperança de ser salvo em Cristo Jesus, como está falando na palavra de Deus. Logo sabemos que as demais coisas vão nos alcançar. Logo sabemos que não vamos viver aqui como miserável, porque Deus vai cuidar de nós. Sabemos que não vamos mendigar o pão, porque Deus que não viu nem o justo mendigar o pão, nem a sua ascendência, nem ninguém. Seremos protegidos por Ele. Agora hoje, muitas das vezes, nós somos ignorantes, muitas das vezes, a esse respeito, por falta de entender a palavra de Deus, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, e o diabo tem as suas armas. Qual é a arma do diabo? Nós sabemos. Estava comentando hoje no trabalho com o pastor Cícero, e nós falando que as igrejas estão deixando a desejar. A maioria das igrejas estão pensando só no dinheiro, só nas coisas, porque a igreja, ela é o contrário do catolicismo, é o contrário de todas as religiões, de todas as coisas, porque nós declaramos a Cristo. Então nós seguimos a Cristo, e quando nós seguimos a Cristo, nós temos que estar dispostos a abrir mão das facilidades que nos aparecem. Eu vou dar um exemplo que os irmãos vão entender. Entenda e pare de praticar e saia fora dessas coisas, né? Um exemplo para os irmãos entenderem. Nós sabemos que tem algumas igrejas que saíram daqui, foi bater continência ao Papa lá em Roma. E nós sabemos que o Papa é o primeiro inimigo da igreja evangélica, né? Principalmente os outros. Esse eu não sei, porque esse está diferente. Esse já parece que Deus está até usando ele, porque ele está fazendo coisas ao contrário. Chegou já até falar o que a gente tem falado constantemente, que Maria não tem o poder de salvar ninguém, e nem intermediária ninguém. E ele falou isso, que a única forma de um homem ser salvo é através de Jesus de Nazaré. Ele já falou isso. A não ser que ele esteja querendo trazer para o roubo da dele para depois. Pode ser também, mas pelo menos, mas trazendo ao contrário, nós sabemos que automaticamente todos eles são inimigos da igreja de Cristo. Porque se nós for lá no início do Evangelho, a igreja católica matou muito cristão nas fogueiras, queimado, botava os leões para devorar. Então eles que faziam isso. Foi por isso que Martinho Lutero, que era o Papa, Deus usou ele para mudar a história. Deus usou ele, né, para transformar os cristãos, para mudar a Bíblia, para mudar tudo. E ele se rebelou e saiu, mas Deus usou ele. É tanto que tem um testemunho que ele estava trancado numa sala e o diabo apareceu para ele lá dentro dessa sala, querendo matar ele, mas não conseguiu, porque o diabo queria impedir de fazer a tradução das Bíblias. Então, para a gente ver que a palavra de Deus é muito poderosa, é muito rica e muito maravilhosa. Então, o que eu quero dizer com isso? O catolicismo existe até hoje, está aí, a maior igreja do mundo é a igreja católica, em tudo, né? É tanto que o Vaticano lá não tem nem governo, eles que dão as ordens lá, os impostos, tudo que é arrecadado, tudo para ele, todo o dinheiro é para ele, o dinheiro que entra em toda a igreja católica do mundo inteiro vai para ele lá, e não é cobrado nada dele. Eles têm um nariz, são dependentes de governo, são dependentes de todos os países, eles são um país
livre, tudo. Você vê como que é o negócio, é livre. É livre. Pode fazer o que quiser, pode gastar onde quiser, ninguém cobra nada, ninguém vai dizer que eles estão errados, não, eles fazem o que eles querem. Você vê como que é o poder do inimigo que dá a uma das pessoas. Então, o que eu quero chegar ao ponto? Toda igreja católica começa a fazer doações, cesta básica, essas coisas e tudo, mas você sabe que essas coisas são consagradas ao inimigo. Todas as coisas que você pega para comer ou para beber, ou para cuidar, você pega uma coisa que foi oferecida ao inimigo. Nas casas ubandas, outras coisas também oferece. Então tem gente que é tão fraco na igreja, e fala assim: oh, a igreja não me dá nada, eu vou buscar lá no canto fulano de tal, porque ela está dando. Aí começa a se vender por causa da comida, começa a se trocar a sua alma, trocar as suas coisas por causa da comida. Aí Deus fica triste, porque a pessoa é gananciosa, é ganancioso. Tem gente que já tem a comida, porque Deus não vai dar riqueza para quem não merece, e Deus não vai dar além daquilo que você suporta. O que foi que Deus fez quando ele estava na terra, ele tirou o povo da terra prometida? Ele disse que todo dia eles comiam, não era mandado do céu que eles comiam? E você vê que a pessoa que tinha pouca fé, não tinha acreditado, disse: amanhã tem mais. Pegava e guardava daquele. E ele disse: não era para guardar, não é para guardar não, amanhã vai ter mais. E era tão provável isso que eles não tinham fé, guardava. No outro dia estava estragado. Aí tinha que esperar cair daquele de novo, para ele comer do que Deus ia mandar, porque Deus tinha prometido que no outro dia ia ter mais. Então é um sinal que a falta de fé e a falta de confiança em Deus faz você perder as coisas, faz você não crescer. Então eu estou trazendo esse ensinamento aqui para nós no dia de hoje, porque Deus já deu para você o seu sustento. E para que você vai buscar se contaminar atrás de coisas? Aí a pessoa fica na igreja, aí a pessoa pergunta: você é o quê? Eu sou cristão. E como é que você está aqui? Você está vendo o que aqui? Já se complica. Ou então vai mentir: não sou nada não. Aí mente: você tem uma renda? Não tem não tem nada. Aí vai, puxa sua capivara, você é aposentado. Isso que acontece? Corta sua aposentadoria. É perigoso, porque agora está cortando a aposentadoria por tudo. Era aposentado, mas está pedindo. Está indo atrás de outras coisas, está atrás de outro, está atrás de outro. Então tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Deus já preparou a sua bênção. Se contente com o que você tem. Não fica atrás, para daí para cá, atrás de mais coisa, ou atrás de se enrolar e de perder o que Deus já deu. O Senhor disse que aquele que está de pé, cuide para não cair. E aquele que tem a sua coroa, cuidado para o diabo não tomar a coroa da sua cabeça. Porque o diabo está procurando a quem possa tragar. E o diabo para usar os fracos. Então, falta sabedoria. Falta sabedoria. Eu, como pastor, estou ensinando nessa noite. Para você, eu já ensinei lá na sede disso, já falei. Eu não quero. Chega não, obrigado. Dê para quem precisa, eu tenho já. Deus já preparou para mim essa bênção. Não, é isso. Tem que ser. Teve uma vez que eu, na igreja da sede, veio trouxeram um caminhão de coisa para a nossa igreja lá uma vez. Trouxeram feijão, farinha, tudo. E eu dei, com 3 dias eu dei para todo mundo. Não fiquei com nada lá. Porque eu vou ficar guardando o quê? Se é para dar, é para dar. Então eu dei para quem não era crente, dei para quem não era. Acabei em 3 dias, tinha acabado tudo. Então, para quê? Porque eu não podia segurar aquilo nas minhas mãos. Porque o cara pediu, doou para dar. Se doou para dar, vamos dar. A doação que é para dar, dá. Porque hoje o maior erro, a pessoa chega numa igreja, que nem qualquer igreja aí, faz uma doação de roupa usada, a pessoa no outro dia está com bazar lá vendendo para ganhar dinheiro. Isso é de bíblico. Normalmente o crente verdadeiro deveria nem comprar nada em bazar, porque você está alimentando o erro das pessoas, alimentando a miséria de quem já está na miséria. Porque eu creio que o bazar que tem que ser feito é para dar de graça as coisas. Doa de graça, né? A irmã Rosa, que estava aqui comigo um dia, ela dava as coisas de graça, não era? Você lembra que ela dava de graça muita roupa para as pessoas, né? Dava sapato, dava tudo. Ela dava, a pessoa chegava na igreja sem nada, ela ia lá e doava, dava para as pessoas. Ela tinha muita roupa guardada lá, muita coisa. Tem gente que está enricando com coisa de bazar. Pois é. Falando que vai dar para as pessoas, mas quando você vai É lá, mentira. está vendendo. Não, está vendendo. Ele tem que sair de casa em casa, não, irmã.
Ajuda a igreja, irmão. Ajuda os irmãos lá. Os irmãos estão precisando. Aí você está pensando que ele vai ajudar os irmãos, ele pega as suas coisas e vai botar no bazar para vender. Isso é falso profeta, enganador. Está cheio de pessoas assim. Isso não é o evangelho de Cristo. Cristo não pediu nada a ninguém. Cristo chegou, fez a sua obra e as pessoas automaticamente faziam doação para ele. Né? Tinha umas mulheres ricas que trabalhavam no reino de Deus para ajudar Jesus Cristo com fazenda, com tudo. Não era, pastor? Ele não pediu nada a ninguém, não. Ele não pedia nada, o povo dava para ele lá. Porque esse negócio de você pedir é uma prova que Deus não está na sua vida. Porque se Deus está na vida, não precisa eu pedir nada. E que evangelho que foi ajuda esse? Que os caras estão ficando no raio da venda inteira, irmão. Vai fechar o problema desse raio, irmão. Pelo amor de Deus, ajuda nós aí. Manda 100, manda 200. Isso é um evangelho contando miséria. E Jesus veio aqui contar miséria. Jesus é poderoso. Jesus sai com um cara desse, usando o nome dele, contar mentira e miséria. Como é que a pessoa vai se converter num evangelho desse? O cara ligou, vai estar lá o cara pedindo dinheiro. Ah, irmão, tem misericórdia dessa obra. Aí o cara vê, o cara que é católico, que não conhece a palavra de Deus, os caras estão tudo mortos, estão tudo miserável pedindo as coisas aí. Já vem essa mal impressão na mente daqueles que não conhecem a palavra de Deus, né? Por isso que o evangélico de Cristo é o evangélico puro, é um evangelho que não tem baganha, que não tem nada, que tem. Então nós temos que ter esperança de que tudo vai se realizar nas nossas vidas pela operação de Jesus Cristo, por ele. Então é isso que nós temos que fazer, fechar os olhos. Aí tem pessoas que ficam correndo atrás de coisa para dar para vagabundo que não quer saber de nada, não quer trabalhar, não quer vir na igreja, não vem na igreja. Você correndo para a igreja, eu vou amanhã, nunca vem. E está todo dia na tua porta pedindo isso, pedindo aquilo, e você que nem uma besta errada vai dar. Pega aí, dá. Deus se ira com isso. Eu sofri isso. Eu tinha uma perua, eu tinha uma perua 2010, eu tinha uma perua, eu levava a sopa toda para serra. Eu enchia, pastor, enchia o caldeirão de sopa, eu levava roupa, levava tudo. Aí um dia eu entregava para aquele povo lá na coisa. Aí um dia eu estava orando na oração, eu disse, não faça mais aquilo. Eu coloquei eles lá. Se eu coloquei lá, ele tem que pagar o preço. Pagar o preço. Foi eu que coloquei eles lá. Agora você quer tirar a dor dos outros? Você quer tirar o sofrimento dos outros? Você quer tirar a luta dos outros? Ele quer saber da minha obra? Não quer. Então, cuida do meu povo. Agora aquele que está na igreja precisa cuidar. Cuida daquele que está na igreja. Cuida daquele que está. Porque o erro do povo. Então o povo na igreja precisa de ajuda e ajuda. Quer ajudar o mendigo lá fora que não quer nada. Quer ajudar o que está lá. Nós temos ajuda que tem que dar para ele. Pregar a palavra para ele. Agora se ele vir na igreja arrependido aqui dizendo, a obrigação é ajudar. Vamos ajudar o irmão, que o irmão agora aceitou Jesus. Vamos fazer alguma coisa por ele. Sim, vamos fazer. Mas pegar e gastar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que é para ajudar os irmãos, dá para quem não isso quer é nada. o pão dos filhos nessa Jesus falou. Ele só deu para aquela mulher que ela se humilhou e aceitou naquela hora. É como se ela tivesse aceitado Jesus naquela hora. Mas se ela não tivesse se humilhado, Jesus não tinha dado pão para ela, não tinha resolvido o problema dela, não. Só resolveu porque ela se humilhou. Então, da mesma forma é hoje. Nós temos que ser inteligentes. Nós temos que ter sabedoria da parte de Cristo, né? Então está aqui. Esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tá vendo? Então, a esperança, quando você vê confusão na igreja, confusão no nosso meio, não tem nada de Cristo, porque as coisas de Cristo não traz confusão, e principalmente a esperança. Ou seja, quando é lançada uma esperança que não é de Deus, ela traz confusão. Mas quando a esperança é baseada na palavra de Deus, baseada no projeto de Deus, ela traz paz, ela traz alongamento de força, de paciência, e traz esperança, como termina falando da esperança. Então, a esperança de amanhã nós alcançar aquilo que estamos pedindo a Deus, alcançar aquilo que estamos sabiando, alcançar a libertação do filho, como nossa irmã Maria está falando. Como que maravilha que ele se libertasse, começasse a vir para a igreja que nem estamos aqui. Para que bênção maior do que essa? Aí sim, uma esperança. Eu creio que essa esperança está no coração dela, está no meu coração, está no nosso coração. A esperança daquele menino se converter e um dia se livrar, porque nós também éramos errados. Todos nós éramos errados, muita gente está errada e já se converteu, por que não se convertesse também? Então, a esperança nossa é que um dia vai sair esse mal e ele também vai poder estar aqui no meio de nós. Em nome de Jesus Cristo. Não,
Vamos orar mais por ele para Deus fazer a obra. Na hora ele vai sentir, né? E Deus vai fazer a obra. Então, e essa esperança está dentro do nosso coração de ver dias melhores em nossas vidas, de ver pessoas se converter, de ver pessoas se render aos pés do Senhor, de ver nossos irmãos que estão doentes curados e salvos e abençoados amanhã. O sábado está aqui para nós. Isso é a nossa esperança. Esperança que Deus vai visitar os nossos irmãos, vai visitar nossas irmãs, que Deus vai visitar lá no Ceará, na casa da minha irmã, né, da minha irmã, meus irmãos, meus sobrinhos, todos os meus parentes, e que Deus venha dar essa força para nós. E esperança de ter sabedoria para não entrar na cilada do inimigo e nem andar se contaminando com essas coisas que eu tenho falado. Fuja dessas coisas. Para de correr para lá e correr para cá atrás de contaminação. E não aceita nada de ninguém. Seja, nós já temos nossas coisas. Comparação, vou dar um exemplo. Quem é aposentado? Se o sua aposentadoria não der para você comer, então pode se matar. Porque a aposentadoria é para você comer tranquilo. Uma pessoa sozinha, com certeza dá, né, irmã Maria? Dá para comer. Então para que ficar correndo atrás de mais coisas? Né? O pastor sabe que dá, né? Então para que correr atrás de mais nada? O que você tem que correr atrás de Cristo. Se purificar, se santificar e buscar o Senhor. Porque tem gente que não tem nada. E aquele que não tem nada vem até você tentar tomar o que você tem. Você já viu alguém trazer dinheiro para você? Me diga que alguém trouxe algum dinheiro para você. É tomar o que tem. Né? Ninguém traz dinheiro para ninguém. Ninguém vê nenhuma raida dizendo, aqui a raida está doando dinheiro, manda um pique aí que eu vou mandar 100 para cada um. Ninguém vê raida, nem televisão, nem nada, pedindo dinheiro, dando dinheiro a ninguém. Mas nós vemos milhares e milhares de raida, e todo mundo, a função é uma só, é só pedir dinheiro. Tudo é só em relacionamento, pedindo dinheiro. O cara prega meia hora, 40 minutos só pedindo dinheiro, tentando manipular as pessoas por causa do dinheiro. Antigamente já pediu Né? no terceiro já. Já dormiram. Pois é, você vê. Meus Pois é. irmãos lá no Tem uma igreja terceiro. aí que pedia, Eu vi hoje. pegava ficha de telefone, Vai trabalhar, vai chave, trabalhar. camisa São de Tiago. aquelas fichas que põe no telefone, tudo isso eles aceitavam. Anel de ouro, aliança, tudo eles pediam. Pois é, você vê. A pessoa vai dar as coisas dali e fica sem nada. Então, temos que ser inteligente. Dá o seu salário todo. Porque as aumenta, pessoas tem outro, dá nada. vêm nessa igreja, vêm no nosso ministério, e quando percebem que é verdadeiro, eles fogem, não querem, porque estão acostumados com mentira. Que é mentira, porque em cima da mentira tem uma promessa falsa. Em cima da mentira tem uma promessa que não faz parte de Cristo. Não, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. A pessoa está nessa, que Deus vai dar isso, vai dar aquilo. Deus dá mesmo. Mas Deus dá. Vai dar 2 salários para a pessoa. Deus dá para quem guarda a sua palavra. Vai E perder. não tem coisa melhor do que Deus dar saúde para nós. Saúde é a melhor coisa que tem. Saúde consegue tudo, né? Saúde você trabalha e ganha o seu dinheiro, faz Eu tudo. tava perguntando agora, que tipo assim, tem que padrinhar, tipo, você já dá o dízimo. Aí, mas você tem que ter aquele dinheiro para dar. Eu mencionei todo dia 3 horas eu acordo e eu vejo aquele. É campanha não sei da bênção. voto Então de tá cem, aqui. voto de Uma cem. coisa que você tem que fazer, irmão. Outra coisa. Só tem uma coisa que tem que fazer. É só dar o dízimo e pronto. Só isso. E mais nada. Você der além disso. O dízimo não vai matar e nem empobrecer ninguém. Porque Deus de 1000, ele cobra 100 conto. O que é 100 reais de 1000? Você vai ficar com 900? Você tem 100, você dá 10, você não vai ficar com 90? Então, você vê como Deus é justo. Ele só cobra uma coisa. E é isso. Agora, quando você vê o cara pedir 50%, pedir tudo, ele diz, está esse tudo aí, meu irmão. Você não tem fé não? Fala assim ainda. Mas o Senhor está falando aqui que a fé que ele está dizendo nessa noite, nós temos fé de seguir a Jesus, não de seguir a homem. Agora, a nossa fé tem que ser uma fé para seguir os mandamentos de Jesus Cristo, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, não seguir cartilha de homem, nem manipulação de homens. Nós temos que ter fé de entender o que está sendo lançado aos nossos ouvidos, para não deixar se contaminar a nossa mente, porque a nossa mente tem que ser guardada, porque Cristo disse que é para nós ter a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Pessoas boas, porque Cristo era bom. Cristo sempre foi bom e maravilhoso. Então ele disse que nós temos que ter a mente como a dele. Agora a mente dos falsos profetas é uma mente contaminada, cheia de distorção e cheia de engano a roubar o povo. Aí está aqui no 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aqui fala do grande misericórdia de Deus, que Deus mandou seu Filho morrer por nós, sem nós nem saber o que era a palavra de Deus. Nós éramos pecador, estava lá no mundo, só fazendo o que não presta, mas Deus já deu todo esse sinal por nós, não só por nós, mas por todos aqueles que ainda estão lá no mundo, que não conhecem a palavra de Deus. Nós já reconhecemos e já aceitamos Jesus, e Ele nos aceitou já, né? Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Então, o que significa? Enquanto nós não tivéssemos tomado essa decisão de aceitar Jesus, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas a partir da hora que Jesus nos chamou e nos reconciliou com o Pai, porque quando nós aceitamos Jesus, o reconciliador, que Ele é o intermediário entre Deus e o Filho, Deus é quem, Jesus reconcilia nós com Deus. Diretamente nós não podemos reconciliar com Deus. É como se, hoje, vou dar só um exemplo para o irmão entender. Se você tem uma causa na justiça, você não pode chegar lá e falar com o juiz. Você tem que levar o advogado para falar com o juiz, não é você. O meu jeito é que Deus está dizendo que nós não podemos chegar e falar diretamente com Deus. Mas sim, Jesus é o nosso juiz para nos apresentar diante de Deus, para fazer esse reconciliamento e dizer, não, isso aqui está aprovado, meu Pai, isso aqui está livre, meu Pai, isso aqui. Aí é tanto que ele faz a oração lá em João, ele diz aqui, Pai, aquele que tu me deste, não deixa que perca nenhum deles, né? Ele faz isso na oração. Aquele que tu me deste aqui na terra, não deixe que perca nenhum deles, mas que o Senhor lute, vamos lutar para eles virem aqui, para que seja um assim como nós. Ele fala ainda assim, nós queremos que ele seja assim como nós. Então, a preocupação de Jesus. Então, e ele tem essa preocupação, e nós também temos a preocupação de estar aqui louvando o Senhor, de sair de nossas casas, vir, andar de pé, andar de carro, de qualquer forma, estamos fazendo a obra do Senhor. Isso não vai ser em vão, isso é muito gratificante, porque ele está contemplando tudo isso que nós fazemos na obra dele. Tudo isso que nós fazemos não é para nós mesmos, não é para ele mesmo, mas é para nós mesmos, porque nós estamos preparando a nossa entrada no reino de Deus, preparando a nossa entrada no mundo de Deus, né? E também a entrada daqueles que vai chegar até nós, através do nosso ensinamento, através do nosso testemunho, através da nossa fé, tudo isso vai acontecer, né? Aí no 10, por quê? Se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? Pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançaste a reconciliação. Então, ele está dizendo, o que é que está dizendo a palavra? Paulo está dizendo que nós temos que se gloriar, dê glória a Deus, muito obrigado pelo seu Filho. Ele quer dizer assim, vamos dar glória a Deus, agradecer a Deus, levantar a Deus, por causa do Filho dele, porque ele enviou o seu Filho para fazer esse reconciliamento. Então ele diz que é para nós gloriar o nome de Deus constantemente, porque foi Deus que tomou essa decisão de mandar seu Filho para morrer por nós, reconciliar. Então, por isso que diz que, mas por que é assim? Porque Deus entregou tudo na mão do Filho. Então, o Filho agora é responsável por todos nós, pela igreja, por tudo que é dele. Foi entregue tudo na mão de Cristo. E Cristo está no comando para salvar eu, para salvar você. Por isso que ele disse que ninguém vem ao Pai, senão por ele. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então por quê? Por que ele fala isso? Porque está escrito na palavra de Deus, foi dado a mim todas as coisas, foi dado todo o poder no céu e na terra. Então tudo está na mão de Jesus Cristo. Então é impossível o homem querer se salvar indo ao contrário, né? Direto com Deus não vai dar certo, porque Deus é o soberano. Então tem que invocar o advogado, que é Jesus Cristo agora. Ele é o nosso advogado nos dias atuais, mas depois que acabar tudo, ele não é mais advogado, vai ser juiz também. Aí pronto. Aí o negócio vai ficar difícil. Então vamos aproveitar hoje que ele ainda é advogado e dizer, Senhor, julga a minha causa, Senhor. Não deixa eu perder essa causa, Senhor. Eu lanço a minha vida nas tuas mãos, porque eu não quero perder essa causa. E é isso que ele quer. Nós estamos lançados na mão de Cristo. Nós estamos escondidos na presença dele. Estamos guardados por ele para que o inimigo não nos traga e nem nos faça dano algum. Ele vai tentar. As setas podem até tocar em nós, mas não mata, porque ele, através da oração nós se limpa de novo e limpa e nós alcançamos a vitória. Então,
Vamos guardar essa palavra, vamos acreditar no Senhor, vamos ter esperança, porque a nossa esperança tem que ser baseada em Jesus Cristo, porque Ele, através da sua palavra, reconciliou a igreja com seu Pai. Então a igreja não está mais em rebeldia, mas a igreja agora está entregue a Deus por Jesus Cristo. Então Jesus agora intercede por todos nós à direita do Pai lá em cima. Ele está intercedendo por a igreja dele aqui na terra, por mim, por você. Então, se nós sabemos que o mundo espiritual está trabalhando pelo meu bem, por que eu também não ajudar, não auxiliar? Como é que você ajuda? Fazendo o que ele pediu para mim fazer, fazendo o que ele pediu para você fazer, amar uns aos outros e cuidar da palavra, seguir a palavra dele. Só isso, não é difícil. A pessoa que procura um embaraço, procura coisa, e quem embaraça a obra de Deus é os falsos profetas, querendo botar dinheiro no meio da obra de Deus, querendo botar impedimento na obra de Deus. Para ir morar no céu não é preciso de dinheiro, porque se fosse precisar de dinheiro, muita gente ia perder a salvação. Os pobres principalmente não tem um centavo no bolso. Então, né? Então não é intermédio, mas sim pela fé. É pela fé em Jesus Cristo, é pelas suas atitudes, chegar até o Senhor através do nosso esforço. Então, nessa noite, guarda essa palavra nos nossos corações e vamos continuar firme, porque Ele merece, né? Glória Vamos a lá. Deus. Meu Deus Aleluia, e meu Senhor. Pai Todo-Poderoso, nesta noite nós te agradecemos pela tua santa palavra, Senhor, e pedimos que a tua graça esteja em nossas vidas, nos dê esperança e fé em nossos corações, Pai. Meu Deus, muito obrigado, Deus, pelo seu Filho Jesus. Deus que enviou o seu Filho amado para morrer naquela cruz por nós e para interceder por nós, Pai. Ó Deus, muito obrigado pela sua força, pela sua atitude, Pai, pelo seu grande amor, Senhor. Oh meu Deus, muito obrigado, Senhor. Nós não era nada e o Senhor fez nós ser, Pai. Nós não era nada e o Senhor nos olhou. Nós não era nada e o Senhor nos resgatou, Pai. Meu Deus, resgata aqueles que estão lá na rua, Pai. Resgata aqueles que estão sem esperança, Pai. Aqueles que estão em desespero, Senhor. Que a tua mão vem alcançar. Alcança aquele menino da Ana Maria ali. Alcança aquele jovem, Pai. Tira aquela carga pesada nas costas dele, Pai. Sai todo o mal da vida daquele homem. Que o diabo saia da vida dele, bata retirada em nome de Jesus Cristo, sua influência dos amigos, sai todo o mal, opera a vida daquele moço, Senhor. Nós queremos ver aquele moço na igreja, não só ele, os demais também. Faz um milagre na família da tua serva, Pai. Faz maravilha naquela família, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, Senhor. O pastor Cícero e a sua família, a sua sogra e todo mundo aí. Faz um milagre naquela senhora, naquele homem. Faz um milagre naquela família. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e todo caminho. A paz do Senhor seja com a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não sei porque eu comprei aquelas balinhas. Hã? Não sei porque eu comprei aquelas balinhas.